Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Este hospício não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. Meu nome é Marlene Laureano. Eu trabalho no Hospital Psiquiátrico de Barbacena desde os 20. Estou há 38 anos nesse emprego. Quando eu cheguei no hospital, o primeiro dia, eu nunca tinha imaginado que tanto horror pudesse existir. E eu não sei o que me fez continuar a trabalhar no hospital e ver tanto sofrimento. Mas eu também acredito que as coisas, elas precisam acontecer na vida da gente. E talvez eu tenha sido colocada ali, naquele lugar, para fazer a diferença do jeito que eu pudesse. Eu vivi em silêncio. Oi, meu nome é Débora e minha história é difícil. Eu sou estudante de letras da Universidade Federal de São João del Rei, mas eu nasci em Barbacena, interior de Minas. Tenho 21 anos e... Nossa, minha história não é muito fácil. Não é muito fácil de contar também. É muito difícil pra mim falar sobre isso. Eu sempre fui uma criança meio esquisita. Minha mãe trabalhava no Hospital Colônia e eu gostava muito de ir pra lá pra brincar, pra correr nos arredores do hospital. E gostava muito também de conviver, de conversar com as pacientes. Bom, meu nome é João Bosco Siqueira. A minha história é uma história comum. Minha mãe, ela foi criada sem os seus pais, né? Foi criada por vizinhos. Aos 13 anos, ela foi para Virginópolis, aqui em Minas Gerais, onde que ela foi trabalhar numa casa de família. Muito nova, muito moça. Por foto que eu vi, que ela me mostrou, ela era uma moça muito, muito chamativa, muito bonita. E nessa casa de família, ela tinha 13 anos, ela fazia todos os afazeres de casa. Ou seja, ela não tinha tempo para brincar, para viver a adolescência dela. Ela foi trabalhando. Aos 14 anos, o patrão dela, que ela vivia numa casa de família, estuprou ela. Então, eu sou fruto de um estupro.
Aquele que não tem família é confinado para sempre e recebe um rótulo: crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui, sem ter para onde ir ou voltar. A família tinha que esconder essa gravidez. E o que eles fizeram? Eles levaram minha mãe para Barbacena, no Colônia. Minha mãe não apresentava nenhum indício de loucura, nada, mas para fugir da sociedade, levaram ela para Barbacena. Eu nasci no Colônia. Minha mãe não teve nenhum direito de escolher meu nome. Nunca contei o que tinha acontecido ali, mas tentava fazer minha parte. Quando eu voltei desse primeiro dia no hospital, eu não consegui contar. E desde então eu me acostumei a ficar calada. Eu passei... o início eu fiquei bastante introspectiva. As amigas do colégio até perguntavam o porquê dessa mudança, e eu nunca consegui falar com ninguém. Minha mãe precisou sair do Colônia para trabalhar, não aceitaram mais ela no Colônia. Ela teve que ir trabalhar e ela vinha me visitar aos domingos. Minha mãe nunca entendeu, mas era a forma que eu tinha para amenizar um pouco daquele sofrimento, de deixar as coisas um pouco menos horríveis. Aqui dentro não existe a dimensão temporal. O tempo é percebido apenas em função das necessidades biológicas. Há uma hora para comer, há uma hora para dormir. Mas não há uma hora de fazer nem de acontecer. O ócio é absoluto. O homem perde a qualidade que o retira da natureza e o transfere para a cultura. O trabalho. Numa das minhas visitas ao hospital, eu estava brincando dentro de uma aula e eu conversei com uma das pacientes e perguntei para ela se ela não tinha filhos. Ela me disse que tinha, me contou que tinha 2 filhas. Aí eu perguntei por que ela não vivia com as filhas dela, e ela me disse que não sabia onde elas estavam. Depois desse nosso momento de diálogo, uma das enfermeiras que estavam dentro do quarto, ela saiu aos prantos. Eu não entendi direito o que tinha acontecido. Também, pra mim, eu era pequena, não sabia de nada, então aquilo pra mim não fez muita diferença. Eu fui levado para uma instituição que chamava Padre Cunha. E era uma instituição que atendia crianças de 0 a 13 anos de idade. Eu sempre me senti muito sozinha, muito distante de tudo que estava à minha volta. Eu sentia que eu não me encaixava, que faltava alguma coisa. E apesar de amar muito meu pai e meu irmão, e amar muito minha mãe também, eu nunca consegui me dar bem com ela. A gente sempre teve uma relação extremamente conflituosa. E o tempo passou, veio a adolescência e as discussões, as brigas com minha mãe só aumentavam. E a relação que a gente tinha, eu sentia que não era uma relação de mãe e filha. Que ela me via mais como investimento do que como uma filha. Como se me criar, me educar fosse fazer um favor pra mim. Em partes, acho que ela não estava errada, né?
De ficar um ano fora, eu retornei de férias para Barbacena. E nessa data eu tive uma discussão muito forte com a minha mãe. E nesse dia em diante eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava me encontrar para ficar bem comigo mesma. Eu me lembro como se fosse hoje, não tinha cama. Os pacientes dormiam num capim no chão. Era estendido à noite naqueles salões grandes, que o pavilhão, a estrutura ainda é a mesma até hoje, com pequenas reformas só de pintura, mas os cômodos são os mesmos, os dormitórios são os mesmos, desde a época da criação, da construção. Então, aqueles salões eram estendidos capins nele, e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente, né, pela doença mental dele, então defecava, urinava naquele capim. Então, de manhã, tirava aquele capim, estendia ali em frente ao torreão para secar. Aquele capim que estava assim muito estragado, né, muito imundo, então eles catavam aqueles fiapos sujos e repetia nova remessa à noite. Quando ele estava raliando, então conseguia mais capim para colocar no chão. Quer dizer, eram verdadeiros animais. Eu, quando comecei aqui em 62, trabalhava nessa parte de registro de paciente. Inclusive o Raul Soares e o Galba, na época, descarregavam ônibus aqui semanais de pacientes. Era 40, 50 cada remessa. Então era um Deus nos acuda. Nunca tirei férias no hospital. Eu fui uma vez a Montes Claros encontrar uma amiga, a Isabel, que foi paciente aqui no hospital. E o nosso encontro, ela me viu no corredor e falou que precisava da minha ajuda. Um pouco mais tarde, nesse dia, ela me entregou uma das roupas sujas e tinha uma carta embaixo. Eu fiquei tão nervosa de ver aquela carta na minha mão, porque aquilo podia fazer eu perder meu emprego e eu não podia perder esse emprego. Aí eu levei a carta comigo para casa e li. E comecei a investigar sobre o meu passado, sobre tudo que tinha acontecido. E eu perguntei a ela por que minha mãe era assim comigo. Se tinha acontecido alguma coisa. E ela disse que estava na hora de eu saber a verdade. Foi aí que eu descobri a minha verdadeira história. Eu sou filha de uma das pacientes do Colônia. Eu nasci no hospital. Quando eu descobri isso, engraçado que, acredito que a maioria das pessoas ia ficar extremamente triste em saber que não é filho dos pais biológicos e tudo. Pra mim aquilo foi um alívio. Aos 13 anos eu tive que sair do patronato, porque atendia criança só de 0 a 13, e fui levado para a FEBEM. Na FEBEM, eu acho que aconteceu muitas coisas muito boas do que eu sou hoje. Eu aprendi muita coisa. Falava que ela estava naquele hospital, mas ela não era... ela não tinha problemas mentais, ela não tinha motivo para estar ali. Tinha sido uma briga por herança e o marido tinha mandado ela para lá. Aí eu fui atrás. Eu decidi ir atrás da minha mãe. Eu encontrei e não encontrei. Quando eu cheguei no hospital, procurei pela minha mãe. Uma das enfermeiras me levou uma senhora que pouco tempo depois eu descobri que não era ela, que era minha mãe.
nesse dia mesmo eu descobri quem que era minha mãe e descobri também, infelizmente, que ela tinha falecido 1 ano antes. Paixão, tira nós todas dessa prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás, os muros e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Oxô Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. Gostava muito de música, sempre eles falam dom, eu acho que é um dom, uma facilidade com os ritmos, com a música, e eu entrei para a banda dentro da FEBEM, só que eu me lembro que eu queria tocar saxofone, eu era louco por esse instrumento, saxofone, só que o maestro não me deu saxofone, ele me deu uma tumba, e até eu acostumar com essa tumba, tocar a tumba, foi muito difícil. Eu mergulhei no universo do hospital e fui descobrindo aos poucos a história dela. Eu tive acesso aos prontuários de todos os anos que ela teve lá e eu descobri a história dela. Ela foi tirada dos braços da mãe também muito cedo. Quando criança ela tinha muitas crises de epilepsia e ela foi mandada para Belo Horizonte para morar com o tio. E no colégio ela trocava favores sexuais por merenda, por comida. E na adolescência ela foi mandada para FEBEM e depois pro Colônia. E lá ficou até o último dia da sua vida. Todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar, ao nível do corpo e da mente, uma loucura que extravasa este corpo e esta mente. O objetivo não é a cura nem a recuperação, mas o controle. Antes de completar 18, eu prestei um concurso público para a Polícia Militar, passei, só que eu não consegui assumir a vaga, não tinha idade, e eu sei que conversando na instituição, eu consegui estender por mais 2 anos, fiquei na FEBEM por mais 2 anos, prestei novamente concurso, passei para o Corpo de Bombeiros, fui para Contagem, onde eu permaneci, me recrutei lá, fiquei 2 anos. Mas novamente a música ela me chamou, porque eu fiquei sabendo, eu e mais uns colegas da FEBEM, que no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte estavam precisando de músicos para a banda. E eu fui pro batalhão. Ela morou até o fim da vida com ele e a nora em Montes Claros. E teve essa vez que eu fui visitá-la. Foi bem bonito. A gente andou pela cidade, conversamos. Passei uma tarde lá com ela.
No contrato social estabelecido após a Revolução Francesa, o Estado confere à psiquiatria o monopólio da loucura. O discurso psiquiátrico funda-se no controle da irracionalidade. Em nome da razão, confinamos os esquizofrênicos, mendigos, homossexuais, drogadictos e outros dissidentes sociais. A comida é boa, certo? Tem base de alimentar essa comida aí, certo? Muitas vezes eu vejo o homem pegando resto de comida para dar para os porcos, né? A comida como é boa. O que se passa dentro de um hospital como este tem a ver com os médicos e as autoridades, mas tem a ver também com a sociedade onde está inserido. Incapazes de suportarmos as diferenças, demonstramos no hospício todo o nosso poder de opressão. Em 2005, no auge de uma das minhas crises de depressão, de não saber quem eu era, de não saber, eu tentei o suicídio. Eu tomei 20 comprimidos e fui para a linha do trem, esperar a morte chegar. Mas ela não chegou. O hospital foi onde eu vivi a maior parte da minha vida. E eu nunca imaginei ter que contar isso, mas eu acredito que as coisas estão escritas de alguma forma e não tem como fugir. Hoje eu fico triste por não ter encontrado uma forma de sair, mas ao mesmo tempo eu sinto que é onde eu devia ter ficado. E eu nunca tive filhos, mas eu sinto que eu fui mãe muitas vezes, e justamente de quem precisava de mais apoio. Eu nunca contei essa história em voz alta e eu fico feliz de contá-la sem chorar. Uma das minhas amigas me encontrou e me levou para o hospital. Lendo os prontuários da minha mãe, eu descobri que eu me encontrei com ela 2 vezes. A primeira vez foi dentro da instituição, quando eu ainda era criança, quando eu perguntei àquela senhora se ela não tinha filhos, e ela disse que sim. Eu não sabia que eu era uma delas. E em 2005, na mesma época que eu tentei o suicídio, ela estava internada no mesmo hospital que eu fui levada. Eu fiquei a poucos leitos de distância da minha mãe e não sabia. Hoje eu sou chefe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com muito orgulho. Foi uma batalha muito grande. E nesse meio termo eu casei, eu tive filhos. Eu tive 2 presentes, foi meu filho e o encontro que eu tive com a minha mãe. As pessoas, meus amigos do Corpo de Bombeiro, prepararam uma grande festa. Eu nem estava sabendo. Eu sei que eles me chamaram no salão e quando eu dei de cara, assim, minha mãe estava na minha frente. Para mim foi um dia que eu não esqueço nunca mais. Eu sei que eu não falava nada. Eu só cheguei perto dela, abracei, e foi uma emoção que eu carrego até hoje. E naquele dia eu lembrei daquela cena que lá no patronato, que eu perguntei para Deus por que o Senhor tem mãe e eu não tenho. E naquele dia eu fiz as pazes com Deus novamente.
E segundo relatos, ela nunca se esqueceu de mim. Que todos os anos, no dia do meu aniversário, ela falava que hoje é aniversário da minha filha. Ela tá fazendo 1 ano. Hoje é aniversário da minha filha. Ela tá fazendo 10 anos. Hoje é aniversário da minha filha. Ela tá fazendo 18. E ela nunca se esqueceu. Todos os anos ela lembrava. E ela tinha um tercinho que sempre andava com ela. E no dia do meu aniversário, ela passava o dia rezando por mim. Eu guardo esse tercinho até hoje. Pra mim é minha maior relíquia. Agora eu estou me preparando para minha viagem para a Itália. Eu tenho férias acumuladas, nunca tirei férias durante esses 38 anos. E eu vou para a Itália. Comprei a passagem.